fiquei 10 meses com o lado direito do rosto paralisado. Até hoje é meio torto ainda a testa, tá vendo? Parece que eu fiz botox só de um lado aqui. E aí depois que eu entrei no banco, eu falei, pô, e aqueles caras todos lá e tal, né? Pô, todo mundo entrou. Não, só eu. Caraca. Todo mundo tinha sido reprovado ali e tal. O modelo de arquitetura aberta, né, que a gente chama, né, de um banco vender o produto de outro, ele começou de maneira muito embrionária ali a partir do ano 2000, 2001 e tal. Como a gente não operava no segmento de high income retail, né, no varejo de alta renda ou no varejo, esses bancos também não nos ofereciam. Aquilo era só para quem era do wealth ou do private. Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Papo de Tubarão. E antes de eu apresentar quem está aqui conosco hoje, eu quero lembrar para você que esse podcast é disponibilizado no nosso canal do YouTube em vídeo e áudio. Aliás, se você está nos assistindo agora, já deixa um like aí nesse vídeo por mais dos nossos 150 mil seguidores. E também, além de ser disponibilizado em áudio e vídeo, também é disponibilizado somente em áudio lá no Spotify, Deezer e tantas outras plataformas de áudio. Todas elas, na verdade. E eu preciso dizer uma coisa bem importante, que no episódio de hoje, prepara a sua internet aí, porque o cara que tá aqui conosco, senhoras e senhores, é pesado. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo que tem que falar com esse cara em uma hora. Então, pra gente já otimizar o máximo do tempo, deixa eu te falar quem que tá aqui conosco. Ele se chama Marcelo Flora, ele é sócio do Banco BTG, responsável pelas todas as plataformas digitais desse banco. O cara participa da Ambima, o cara participa da Planejar, o cara é casado, o cara é carioca. Com tudo isso, você não surfa mais, Marcelo Flora? Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo, que prazer estar aqui de novo. Legal, muito legal estar aqui com todos vocês, um prazer, uma satisfação enorme aqui com o Germano e com o Lucas, poder participar aqui desse podcast com vocês. E você esqueceu de falar que eu tenho uma filha, Sofia, a princesa, fez 12 anos agora em julho. E surf, apesar de ser carioca, cara, surf nunca foi muito a minha praia, né? Eu sou carioca da Tijuca, né? Tijuca não tem praia, então... mas eu comecei a pegar onda depois dos 30. Na verdade, até curioso, eu comecei a pegar onda porque eu tive uma paralisia do lado direito do rosto. E aí eu fiquei 10 meses com o lado direito do rosto paralisado. Até hoje é meio torto ainda a testa, tá vendo? Parece que eu fiz botox só de um lado aqui. Minha mulher que fala que eu tenho que fazer botox do outro para igualar, mas só tem ruga de um lado. Mas eu recuperei, sei lá, 95%, 96% dos movimentos do lado direito do rosto, mas fiquei com o lado direito paralisado por 10 meses, não piscava o olho. Para dormir eu tinha que colocar um tampão, tinha que ficar pingando colírio o dia inteiro, porque senão ressecava a retina e tal. E aí, perrengue, né? Eu tinha acabado de entrar na área comercial, entrei no banco em 2000, em 2003 eu fui para a área comercial, mais ou menos no meio do ano, e isso deve ter sido ali segundo semestre de 2003, 2004, alguma coisa assim. E aí eu estava começando a visitar os clientes, comecei a viajar muito para São Paulo, e aí eu ia visitar o cliente nunca tinha me visto e eu chegava torto, falando soprado. E fiquei 10 meses com o rosto paralisado, fazendo muita fisioterapia e tal, e os médicos falaram, cara, não tem remédio, é fisioterapia, em algum momento o nervo vai desinflamar, o nervo facial vai desinflamar e você vai voltar a ter os movimentos. É importante você fazer a fisioterapia para o cérebro não esquecer como é que transmite os estímulos e tal. Mas era um negócio meio angustiante, né? Você não, ficava ali e tal. E aí eu meio que me prometi que, se eu voltasse, eu ia... morei na Barra da Tijuca um tempão, né? Depois que eu casei, fui morar na Barra da Tijuca, no meu primeiro casamento, e morava de frente pra praia. E, cara, trabalhava muito, não tinha tempo de aproveitar, fiquei um tempão sem pisar na areia da praia, morando de frente pra praia. E aí eu falei, cara, vou anotar aqui, se eu ficar bom desse negócio. E aí, nessa época, eu não podia mergulhar, porque como a pálpebra boba, né, não conseguia fechar, você mergulhar era muito ruim, entendeu? Machucava ali.
E aí você começa a dar valor para coisas bobas, pequenas da vida, né? E aí eu falei, pô, se eu ficar bom, vou comprar um pranchão e vou surfar. Então eu comecei a pegar onda depois dos 30, comprei um pranchão, ainda tenho ele lá, preto e branco. Mas assim, nunca fui nunca fui bom surfista, não. Normalmente essas coisas, depois que você começa a aprender depois de velho, é difícil aprender de verdade, né? Mas aí, durante um tempo, eu acordava cedo, ia pra Macumba, cheguei a acordar 4 horas da manhã para pegar a onda na Macumba, chegava no banco com a prancha em cima do carro. Mas é mais difícil você conseguir manter essa... Claro. Imagina, pô, acorda 4 horas da manhã, vai pegar a onda e tal, cara, quando dá 2 da tarde, você tá acabado aqui. Tiver uma reunião um pouquinho mais nervosa, pô, você dorme na reunião, né? Sim. Então... Enfim, mas volta e meia eu ainda dou uma remada quando vou pro Rio e tal, mas não sou bom de surf, não. Cara, legal. Na verdade, foi só uma... Assim, olhando, eu imaginava que você surfava mais, na verdade, mas por isso a minha curiosidade, né? Você tem uma pinta de surfista, um rapaz bonito e tal. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, agora falando sério. Você entra no banco em 2000, né? A gente está aqui gravando esse episódio, não sei quando as pessoas vão assistir, mas estamos em 2022 agora, né? Você entra em 2000, em 2009 você vira sócio desse banco aqui. E hoje você toca plataformas digitais. Eu queria que você, nas suas palavras, conseguisse contar pra gente um pouquinho dessa história, assim, porque a gente, né, quando eu era também do mercado financeiro, eu olhava cases, eu olhava pessoas para me inspirar. Esse podcast, Flora, a gente quer levar inspirações para pessoas, né? A gente quer levar caras que chegaram em lugares que os nossos alunos querem chegar. E a gente quer mostrar, principalmente, porque muitas vezes os caras... caramba, se você até queria mostrar o celular, mas a minha última pergunta eu ia finalizar assim, agora já estou adiantando. Eu queria ser tu, né? Não tu, Marcelo Flora, especificamente, mas quando eu estava no banco, assim, eu vou ser sócio de um banco. A gente estava vindo hoje na vinda ali, aí ele falou assim, eu falei assim, eu vou lá fazer um podcast no lugar no banco que o sonhava trabalhar, com um cara que eu queria ser. Eu disse, como assim, Lucas? Eu queria ser sócio de banco, queria ser não é o teu cara, não, eu sei que não é, tu é sempre um cara mais discreto assim, mas eu queria ser o maior cara dentro do banco, né? Porque eu sempre sonhei muito grande. E a gente sempre achava, porque a gente quando tá mais embaixo, fala assim, caramba, é muito longe, não é um cara real, não é uma pessoa de verdade, sabe? Acha que é impossível, né? Cara, não é, essa jornada não é a minha. E cada vez que eu tô falando com mais pessoas de sucesso como tu, caras que chegaram lá, os caras me mostram que a gente dá pra chegar. Então eu queria que você contasse pra galera um pouquinho, eu já ouvi um pouco essa história, mas sempre é bom relembrar, um pouquinho dessa história de 2000 a 2009, se quiser, enfim, conta um pouquinho como é que Flora chega onde ele tá. E eu queria repetir isso, eu queria ser você. A educação acabou me sendo um caminho apaixonante, mudou minha vida no sentido de nível de felicidade. Mas quando eu estava no mercado, eu queria ser você, queria ter trabalho nesse banco. Aliás, depois a gente tem que falar, que eu já falei para ti, né? Tem um monte de currículo meu nessa caixa de entrada aqui, nunca me ligaram. Mas agora eu tô aqui dentro que é melhor, né? Então conta para mim como é que a sua jornada, por favor, que eu acho que é inspiradora para mais pessoas aí. Não, legal. Essa história eu posso contá-la em várias versões. Tem a versão completa, que são 8 horas, tem a versão mais reduzida, que é de 5 minutos. Vou tentar fazer um meio do caminho aqui. O tempo é seu. Cara, eu fazia faculdade de engenharia no Rio. E a primeira vez que eu ouvi falar do Pactual, na época, foi em 1996. Eu estava no 3º, 4º período da faculdade, alguma coisa assim. E quem fez até a palestra na faculdade foi um ex-sócio do banco que hoje toca o Win the Game, que é uma empresa que a gente tem em sociedade, o Cláudio Prakovnik. Ele era meio que o CEO do banco, era o head da área administrativa do banco na época. O banco era bem menor, né? E ele tinha se formado na mesma universidade que eu. Ele tinha feito direito, eu fazia engenharia, e aí tinha uma palestra e eu fui lá ouvir. Estava meio de bobeira ali no intervalo das aulas. E aí o cara chegou contando, na época o Pactual tinha feito alguns deals high profile, tinha feito a reestruturação da Mesbla, tinha feito a venda da Lacta para Kraft Foods. Então, para quem, né, acompanha banco de investimento, M&A e tal, são operações bem premium, né? É difícil conquistar um mandato desse.
E aí ele contou um pouco, falou da história da meritocracia, né, o quão era importante, né, a meritocracia dentro do banco, do partnership, do conceito de partnership, dos executivos serem promovidos e terem a possibilidade de se tornarem sócios e tal, que o bônus era semestral e que era baseado no desempenho, no resultado de cada um, e, enfim, e que podia ganhar muito dinheiro e tal. E aí eu, cara, falei, me apaixonei por aquele negócio. Aí terminou a palestra, eu fui conversar com o Cláudio. Falei, queria saber como é que faz então para entrar no banco e tal. Aí ele, você tá, faz o que, tá em que período? Engenharia, tô no terceiro, quarto período. Ele, puxa, cara, engenharia. Então estuda aí, quando chegar no último período da faculdade, você procura a gente. Aí, banho de água gelado, né? Mas não tinha como ser muito diferente, né? Eu ficava o dia inteiro na faculdade, quem já fez engenharia, pelo menos na minha época, você ficava o dia inteiro na faculdade, o currículo era, né, não viabilizava muito você fazer estágio e tal, principalmente no começo. Enfim, aí eu toquei a faculdade, comecei querendo fazer engenharia de telecomunicações na época. Eu sempre fui um cara muito bom de conta, matemática, física e tal. E não sabia muito bem o que fazer. Sabia que eu queria ganhar dinheiro. Minha família do interior de Minas, família de classe média baixa. Como falei, morei a vida inteira na Tijuca. E só eu e meus irmãos que nascemos no Rio. Meus pais são de Minas também. E, cara, queria ganhar dinheiro, então não sabia muito bem o que fazer. E aí meus pais, na época, né, tem privatização do sistema Telebrás. Eu entrei na faculdade ali em 94, 95, né, a privatização foi em 97. Esse negócio de telecomunicações aí pode ser uma boa. E aí eu fui fazer faculdade de telecomunicações, numa época em que você primeiro tinha o ciclo básico, depois você abriu o módulo de engenharia elétrica, depois engenharia eletrônica, depois... Entendi. E aí, no meio da faculdade, eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro. A minha namorada, na época, depois virou minha primeira esposa, o pai dela tinha sido diretor da Vale do Rio Doce, investia muito em ações e tal, então, conversava bastante com ele. E aí, eu comecei a entender que aquele negócio de telecomunicações ia ser um caminho muito longo. E aí, eu resolvi fazer uma coisa que fosse mais próximo de finanças e tal, que seria engenharia de produção. Na minha faculdade não tinha, eu acabei fazendo construção civil, me formei em engenharia em construção civil. E aí, nos últimos períodos da faculdade, eu fazia estágio na Petróleo Ipiranga, no Rio. Quem é do Rio, o setor de petróleo é o que tem para fazer. Mantém o estado, né? Muito forte, né? E aí, comecei a fazer estágio na Petróleo Ipiranga, um programa de trainee e tal, fui aprovado, mas continuava com um olhar atento para o mercado financeiro. Meu irmão trabalhava no BBM, no Banco da Bahia na época, mais novo do que eu, 3 anos. E aí um dia andando pela faculdade eu vi um cartaz que na verdade hoje em dia nem existe mais esse tipo de abordagem. É o LinkedIn, né? Da época. Era um tigre avançando. O Pactual está em busca de feras como você. Meio assustador. E aí eu fui, mandei o currículo, muito rapidamente me ligaram, marcaram uma entrevista coletiva e tal. O legal da entrevista coletiva é que, cheguei na entrevista, era eu e mais 5 caras. E aí todo mundo foi se apresentando, eu fiquei por último. E aí todo mundo era formado, alguns já faziam mestrado, todo mundo tinha experiência no mercado financeiro, já tinha trabalhado em corretora, já tinha trabalhado... E aí eu sei que eu fui me sentindo uma azeitona no canto da sala, porque eu era o único cara que não era formado, eu era o único engenheiro, eu era o único que não podia trabalhar o dia inteiro, não podia trabalhar todo dia, tinha dia que eu não podia trabalhar, cada dia eu tinha que trabalhar num horário diferente, de segunda era de manhã, terça era tarde, enfim. E aí eu fui ficando, triste. E aí terminou a entrevista, eu saí meio chateado, falei, os caras me chamaram não aqui, vou pegar, né? Tô fora. E aí, sei lá, um tempo depois me ligaram e eu continuei no processo, enfim, fiz, sei lá, mais de 20 entrevistas no banco. Eu primeiro apliquei para uma vaga na área comercial, que acabaram escolhendo uma outra pessoa, mas não me descredenciaram, eu acabei participando de um outro processo e entrei numa vaga no back-office da mesa de renda fixa. E aí depois que eu entrei no banco, eu falei, e aqueles caras todos lá e tal, né? Todo mundo entrou? Não, só eu.
Caraca. Todo mundo tinha sido Contrariou reprovado ali. e tal. E ali eu comecei a entender um pouco da cultura do banco. A cultura do banco sempre foi de pegar o cara recém-formado ou ainda na faculdade e moldar, né, o cara que vem de boas universidades e tal, boas escolas, com a nossa cultura. E aí quando eu entrei no banco eu entendi isso. Era todo mundo mais ou menos com o meu perfil. Enfim, então eu entrei no back-office da mesa de renda fixa, sentando a 2-3 metros de distância do Esteves. Eu não sabia nem o que era CDI. E aí achava que o mercado financeiro era bolsa. E eu descobri que bolsa não era nem 10% do mercado financeiro. A maior parte do mercado financeiro era câmbio, juros e tal, principalmente aqui no Brasil. E aí comecei a entender um pouco melhor do banco, né? Naquela época o banco foi fundado em 83, ali em 2000, o banco ainda era muito dependente dos resultados, principalmente da mesa de câmbio e de juros. Sei lá, 70% do resultado do banco vinha das mesas de câmbio e juros, que era produzido por poucas pessoas, né? E muitos dos traders já eram sócios. E aí eu, fazendo liquidação dessas mesas de câmbio e juros principalmente, sentando ali no meio, eu comecei a naturalmente desenvolver um desejo de ser trader de câmbio e juros, né? O Esteves era trader de juros, né? O Salute era trader de juros, o Renato, né? Os 3 maiores sócios do banco, também é trader de juros. Então, eu queria ser trader de juros. Mas eu comecei a interagir, né, com os outros sócios e eu tinha uma função bacana, né, que me dá muito orgulho, que era manter o canal de voz entre Rio e São Paulo ligado, né? O que significava isso? Eu ficava com headset e aqui em São Paulo tinha um cara também com headset e como o mercado é muito dinâmico, né? Naquela época ali, imagina, 2000, tinha tido a bolha do Nasdaq, né? Tinha tido desvalorização, a volatilidade no câmbio enorme. Na época tinha papel cambial ainda, NBCE, NTND, que nem tem mais hoje, enfim. Enfim, outro mercado, né? NTNC tradeava IGPM mais 12, 13, né? Então, imagina. E aí, a função de deixar o canal de voz entre Rio e São Paulo ligado, porque se o Esteves quisesse falar com alguém aqui de São Paulo, não precisava ficar esperando chamar. Então já ficava ali com o canal ligado e tal. Ligação ativa sempre. E aí, só que o canal, ele caía por inatividade. Se você ligasse para alguém e ninguém falasse nada durante um tempo, caía por inatividade. Então, eu tava ali com um headset de tempos em tempos. Tinha que falar, alô, São Paulo, ligado? Aí o cara de São Paulo, alô, Rio, ligado? E mantinha o canal ligado e tal. Só que, o dia inteiro, né? De vez em quando você se distraía, o canal caía. E era justamente quando o Esteves queria falar com alguém. Aí eu falei, porra, cara. Como é que tu deixa cair esse canal? canal? Só faz isso. Só uma tartaruga pra cuidar. Porra, você só faz isso. Não é possível que você não consiga ver um negócio simples. Enfim, aí, beleza. E eu lá batucando no Excel, fazendo as liquidações e esse negócio. Mas aí, na função de manter o canal ligado, eu ouvia as histórias, ouvia as conversas, né? E principalmente o Esteves, né? E obviamente que os outros sócios também, ali já tinha um interesse em diversificar as fontes de receita do banco e especialmente nas áreas de franquia que trariam uma estabilidade nas receitas do banco e naturalmente isso valorizaria, né, o banco para um eventual deal, enfim. Então isso começou a me chamar a atenção e aí eu comecei a olhar para as mesas de câmbio e juros e falar, putz, todo mundo já é sócio, eu vou entrar ali no final da fila, será que esse é o caminho, né? E aí eu comecei a ter um embate ali, eu comigo mesmo, né? Você quer fazer o que é mais difícil ou você quer fazer o que, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer ser trader de câmbio para chegar na festa e falar que é trader de câmbio, juros, ou você quer seguir um outro caminho qualquer que talvez seja tão bem sucedido ou mais e tudo bem. Então eu fiquei ali naquele dilema e aí comecei a perceber que tinha um interesse grande dos sócios do banco, né, de novo, especialmente o Esteves, de expandir as áreas de clientes, né, as áreas comerciais. E aí eu comecei a pensar um pouco fora da caixa e, né, de repente, essa pode ser uma boa alternativa, pode ser um bom caminho. Eu sou um cara bom de conta, né, um quantitativo, poderia ser um bom trader, né? Na época as mesas tinham muito engenheiro, ambas as mesas, mas de repente
eu posso ser um cara muito bom na área comercial e ainda poderia, talvez, me desenvolver pessoalmente também, né? Eu sempre fui um cara mais introspectivo. E aí seguindo a faculdade de engenharia, normalmente, né, as pessoas mais quantitativas acabam sendo mais introspectivas, na verdade. E aí eu falei, se eu for virar trader, de repente eu vou me tornar ainda mais introspectivo, vou começar a me comunicar com as pessoas por grunhidos. Era uma época que ainda tinha leilão viva voz, né? Então os traders ficavam gritando com os corretores e tal, e compra, e vende, enfia, toma, e dá, e não sei o quê. E eu falei, cara, de repente, tá aí, a área comercial ela vai me forçar a desenvolver um skill de capacidade de argumentação, entendeu? Né? E de certa maneira foi mais ou menos isso que acabou acontecendo. Então eu entrei na área comercial ali em 2003, então em 2000 eu entrei no banco, até 2003 eu fiquei fazendo liquidação, controlando caixa do banco, teve a implantação do sistema de pagamentos brasileiro, fui o primeiro piloto de reservas do banco na época. Nessa época eu chegava no banco, né, 7 horas da manhã e saía do banco não antes de meia-noite. Caramba. E aí, depois eu fui para a área comercial. Inicialmente eu tradeava para fundos de pensão, né? Não tradava posição proprietária, mas eu atendia, né, os traders dos fundos de pensão, das seguradoras e tal. Aí logo na sequência eu passei a ter um mandato mais fora da mesa de desenvolver negócios com esses investidores institucionais e fazendo fundos exclusivos e, enfim, vendendo outros tipos de mandatos private equity, né, para esses investidores. Aí começou com fundo de pensão, depois seguradoras, aí depois eu comecei a atuar também na área de parcerias do banco, ali já em 2008, já era UBS nessa época. A UBS comprou o antigo Pactual em 2006 por 3,1 bi de dólar, mais ou menos 10 vezes book. E depois o BTG, né, a recompra do UBS Pactual, né, foi mais ou menos a 2,5 bi por menos, então, de dólar. Né, por menos e melhor ainda, né, uma vez book. O book do banco tinha aumentado 300 milhões de dólares para 2,5 bi de dólar e o banco meio que conseguiu fazer essa operação porque o UBS tinha sofrido muito na crise dos Estados Unidos, né? Imagina, o governo suíço naquela época tinha salvo o banco, tinha mais ou menos uns 15% do UBS e começou a pressionar o banco para sair, né, enxugar um pouco a participação no resto do mundo e concentrar a operação na Suíça, porque o maior banco da Suíça, um dos maiores da Europa, perdendo mais de 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos, né, o que em tese eram ativos AAA, né, as hipotecas subprime, né, e aí, de repente, o governo suíço vê que o UBS tinha um banco no Brasil com 2,5 bi de dólar de patrimônio. Né? Aí o cara fala, perdi dinheiro nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Esses 2,5 bi deve ter nada. Liquida essa posição e faz dinheiro. Então isso acabou abrindo a possibilidade do banco, na verdade, até usar os recebíveis, porque o banco 2006, 3,1 bi de dólar, ele ia ser pago em 5 anos. Então, em 2009 ainda faltavam 2 anos para pagar tudo. Então, existia uma dívida contra o UBS. Entendi. E o UBS meio que dando uma balançada. Então, a turma, vamos recomprar aqui, pega esse dinheiro e já usa para pagar a recompra do banco. Então, o deal foi fantástico, a gente voltou para o modelo de partnership. Enfim, nessa época, eu comecei, mais ou menos nessa época, em 2009 mesmo, quando a gente voltou ao modelo de partnership, eu virei sócio e passei a coordenar o time de distribuição de fundos, que foi a área que eu entrei lá em 2003 como um semi-estagiário, e o cara mais jovem e mais júnior da área. Então passei a coordenar o time tinha pessoas bem mais experientes, bem mais velhas do que eu. E aí, em 2011, eu assumi também a distribuição de renda fixa do banco e passei a ser meio que um marajá ao contrário. Eu tinha um salário só, era head da distribuição da BTG Pactual Asset Management e era head da distribuição do banco BTG Pactual, head da distribuição de renda fixa. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas que trabalhavam comigo, sentava no meio do trading floor. E ali, né, no exercício desses meus 2 mandatos, eu comecei a me aproximar dos diversos distribuidores, né? O banco sempre foi muito forte na originação, sempre teve uma capacidade diferenciada na originação de produtos, mas
a distribuição sempre foi algo que era difícil para o banco, né? A distribuição no Brasil de produtos financeiros nos últimos 50 anos, né? Em boa parte dos últimos 50 anos, com exceção aí da história recente, ela era muito dependente dos 5 grandes bancos de varejo e que controlavam as redes de agências. Até né? pela capilaridade dos caras. Né? Os caras então, você queria saber quem era o maior banco do Brasil, bastava você pegar a maior rede de agências do Brasil, era isso. Concentração muito forte. Né? Então, o modelo de distribuição de produtos financeiros ele sempre foi muito dependente dessa rede de agências físicas. Né? E não fazia sentido o banco tentar disputar com os grandes bancos brasileiros muito eficientes, sempre foram muito eficientes, e o banco tentar sair por aí abrindo rede de agências não seria uma estratégia bem sucedida. Nessa época, né, Flora, nenhum banco de varejo distribuía a asset sem ser a sua própria, né? Exato. Então esquece a asset do BTG, a asset independente, não tinha espaço. Né? O modelo de arquitetura aberta, né, que a gente chama, né, de um banco vender o produto de outro, ele começou de maneira muito embrionária ali a partir do ano 2000, 2001 e tal. A gente, inclusive, uma parceria muito forte com o Citibank. O Citibank foi um parceiro importante nosso. A gente chegou a ter 10 bilhões de reais de dinheiro de clientes do Citi investidos nos fundos do antigo Pactual. E principalmente porque o modelo nos Estados Unidos já era um modelo de arquitetura aberta. O Citi depois acabou vendendo a asset dele no mundo inteiro, virou Western, Legg Mason. Exato. E aí ele não tinha o conflito, né? Ele vendia realmente aquilo que fosse o melhor produto. Então a gente cresceu muito no Citi. E esse crescimento no Citi ele acabou nos levando a também expandir essas parcerias nos outros grandes bancos. E enfim, então, por esse meu mandato de ter que vender os produtos, sejam fundos ou sejam produtos de renda fixa, eu sempre procurava tentar minimizar ou reduzir a minha dependência desses grandes bancos, né? Então eu sempre me aproximei muito das corretoras, e aí eu comecei a ver o desenvolvimento das plataformas digitais, né? A Ágora tinha sido vendida para o Bradesco ali em 2008 por 840 milhões de reais, e aí eu falei, cara, mais ou menos ali em 2011, 2012, eu comecei a perceber que essas plataformas de investimento online estavam ganhando cada vez mais tração. E aí eu comecei a defender internamente aqui que a gente também fizesse os investimentos em tecnologia. Né? Não fazia sentido sair por aí abrindo rede de agências, mas tecnologia não tem por que não investir. Né? Lógico. Tem muito mais escala, né? Muito mais fácil escalar também. Né? Mas aí, para ser honesto, assim, o banco tinha vivido ali no final dos anos 90 uma situação, né, uma certa divergência entre o Luiz César Fernandes, que foi um dos 3 fundadores. O banco teve 3 fundadores, né? O Luiz César Fernandes, Paulo Guedes e o André Jakurski. Então é P de Paulo, A de André e C de César. O Pactual. E o César era o CEO do banco, foi o CEO do banco de 83 até 99, quando ele saiu do banco. E ali mais ou menos em 97 e tal, o banco tinha ganho muito dinheiro e tinha uma discussão grande de o que fazer, né? De como investir esse dinheiro, né? Como diversificar a atuação do banco e tal. E o César passou a defender de maneira muito enfática que o banco crescesse para o varejo. Na época tinha o BCN, ele queria comprar o BCN. Para quem não sabe, eu não lembro, o BCN foi vendido para o Bradesco, que era um banco de varejo, com rede de agências e tal. E aí o Paulo Guedes e o André Jakurski não queriam ir para o varejo. Eles achavam que o banco tinha que ser o que era. Alguns poucos fundos, o que eles acabaram fazendo na JGP. Né? O Paulo Guedes, por conta dessa divergência, né, entre outros motivos, acabaram saindo do banco ali em 97 para fundar a JGP e levaram um número razoável de traders da mesa na época. E foi mais ou menos quando o Salute esteve, essa geração assumiu, vamos dizer assim, né, de alguma maneira, as mesas do banco. Enfim, o César, enfraquecido pela saída de 2 dos 3 fundadores, e obviamente quando um grande sócio sai, você tem que recomprar as ações, então... o Esteves mesmo brinca, né? Imagina, o César queria comprar esse painel aqui, $1 bilhão.
e, puta, tinha esse copinho d'água aqui que era 50 milhões de dólares. Aí ele falou, puta, não dá para comprar, vou comprar então o Banco Sistemas. Aí todo mundo, fechado, então compra o Banco Sistema aí, que isso aí não tem problema. O Banco Sistema existe até hoje, ele não é operacional, mas enfim, era uma operação de crédito no interior de São Paulo, fazia leasing de celular, para você ter ideia. Uhum. Então, isso no final dos anos 90. E junto com isso, né, a gente viveu aquela bolha da internet, né? Tinha um monte de plataformas de investimento online na época, InvestShop, Patagon, MaxBlue, né? Também muita gente não lembra. MaxBlue era uma JV entre Deutsche Bank e o Banco do Brasil. Cada um aportou 200 milhões de reais na época e depois de 2, 3 anos o negócio não deu em nada. Uhum. O InvestShop era uma plataforma de investimentos online do Bozano, que depois vendeu para o Unibanco, que vendeu para o Itaú, enfim... E a Patagon era uma plataforma de investimentos online que o Santander comprou com o objetivo de transformar, né, a plataforma de investimentos para a América Latina, na época, sei lá, 200 milhões de dólares, um negócio assim. Enfim, essas iniciativas todas foram muito mal sucedidas e a gente não viveu exatamente uma experiência de uma plataforma de investimentos online, mas tinha vivido essa experiência frustrante com o Banco Sistema. Inclusive o Salute, que hoje é CEO do banco, ficou encarregado de ir lá e encerrar as operações do Banco Sistema. E aí, enfim, depois disso o banco, com a saída com essa experiência mal sucedida do Banco Sistema e alguns outros problemas que o César teve em investimentos na pessoa física dele, fora do banco, ele acabou saindo do banco então em 99. E a partir daí, Esteves, Salute, essa geração de sócios assumiu o banco. E com uma visão de que o banco não deveria ser não deveria expandir nem para o varejo e nem também seguir como uma gestora, uma boutique ali com alguns poucos fundos, né? Que deveria se posicionar como uma espécie de Goldman Sachs no Brasil, focando na expansão dos business de investment bank, wealth management, asset management e tal. E de fato, a partir daí o banco começou a focar trilhar esse caminho. Foi super bem sucedido e aí em 2006 o banco foi vendido pro UBS. Mas enfim, eu estou contando essa história toda para dizer que, na verdade, a gente, ali em 2011, 2012, quando eu comecei a falar de, temos que fazer os nossos investimentos aqui, construir a nossa própria plataforma, porque senão a gente corre o risco de sair da dependência dos grandes bancos para depender de um grupo de corretoras. Sim. E, tudo bem depender dos grandes bancos, porque eu não tenho a rede de agências que eles têm. E as redes de agências eram uma barreira de entrada, né? A nossa entrada na distribuição. E tempo, né? E um risco enorme sair por aí. Né? Então, aquilo ali era uma barreira de entrada para que a gente constituísse a nossa capacidade de distribuição. Barreira grande, inclusive, que vários bancos tentaram transpor aqui no Brasil, não conseguiram. Né? Não, o Citi HSBC tentou. O Santander foi mais bem sucedido porque fez uma grande aquisição do Banespa. Meridional, Real. Exato, que já tinha comprado o ABN, que tinha comprado o Real, né? Então, enfim, o que na verdade mostra que de fato os bancos brasileiros eles são bastante eficientes, né? Uhum. Então, se não fazia sentido replicar a rede de agências para tentar concorrer com os grandes bancos, né? Nessa parte das agências físicas, não parecia fazer sentido você não fazer um investimento de tecnologia, né? Isso não é uma barreira tão intransponível assim. Mas, enfim, em função dessa experiência talvez passada, né? Com essa discussão de ir para o varejo, não ir para o varejo, e da má experiência também com o Bozano. O Bozano foi um grande concorrente do banco lá atrás, né? Foi vendido para o Santander ali já, né, com um pouco mais de dificuldade, no final dos anos 90 também. Enfim, existia uma certa sensação dentro do banco de que o varejo não é para gente. Vamos ficar fora do varejo. Nosso negócio aqui é investment bank, Entendi. Investidor internacional, grandes empresas, famílias muito ricas. Isso o banco sabia fazer. Esse é o nosso posicionamento. Então, vamos ficar... E como a gente sempre foi muito bem sucedido, né, ao longo da história, o banco, em 2006, vendeu por 3,1 bilhão de dólares, depois recomprou por 2,5 bilhão de dólares, depois fez o IPO em 2012. Então, né, o banco fazia, na época, sei lá, 3, 4 bi de lucro por ano.
Então, de fato, é difícil Era uma posição confortável, você colocar em risco algo que você Lógico, já tem lógico. bem estabelecido, né? E, obviamente, que por trás dessa resistência existia, assim, uma preocupação legítima de, pô, esse negócio talvez incomode o meu cliente institucional, incomode o meu Entendi. cliente de wealth management, né? O investidor bilionário aqui, cliente do wealth, o cara não vai querer ter o mesmo banco do cara que está investindo R$1.000. Enfim, o mundo era um outro mundo, né? Lógico. Então existia uma certa resistência e também, em paralelo a isso, como eu falei, eu já era um marajá. Ao contrário, já tinha 2 empregos, pô, ia arrumar o terceiro, né? Se ninguém estava tão... Com um salário só. Se ninguém estava tão comprado assim, pô, eu também fiquei quieto. Mas enfim, até que em 2014 a gente fez uma reestruturação interna e eu deixei a distribuição de renda fixa do banco e fui para dentro da asset management do banco. Então meu mandato meio que deu uma encolhida. Eu tinha 20 pessoas que trabalhavam no meu time, passei a ter, sei lá, 10, 12. Enfim, começou a me sobrar um pouco mais de tempo, né? Pô, essas coisas são complicadas. Você se vicia, né? Ser o marajá ao contrário, que, pô, tu quer ter 2 empregos novos. Se acostumou com a jornada, tava achando pouco. E aí começou a sobrar um pouco de tempo, e aí eu falei, pô, o que eu posso fazer aqui de diferente dentro do banco? Porque mandato menor, tudo mais constante, cara, eu não vou subir de participação no banco, como é que eu contribuo, né, pro crescimento do banco e tal? O que eu tenho de oportunidade no mercado? E aí, dentro da Asset, eu identifiquei um produto e um nicho de um segmento. Um produto era previdência. Falei, pô, previdência, a gente sempre foi muito grande entre... A asset do banco sempre foi muito grande, pô, entre os investidores institucionais, fundos de pensão, entre os investidores corporate, os investidores internacionais. Mas no varejo a nossa exposição era muito baixa. Porque as parcerias que a gente fazia, elas nos permitiam vender os nossos produtos nos segmentos de alta renda, de wealth manager, private. Porque a lógica era o seguinte, pô, se eu não vender o fundo do Pactual, o meu cliente aqui vai abrir uma conta no Pactual, lá no Wealth do Pactual, e vai comprar lá. Então, por não perder, eu vou vender o fundo aqui. Mas como a gente não operava no segmento de high income retail, né, no varejo de alta renda ou no varejo, esses bancos também não nos ofereciam. Aquilo era só para quem era do Wealth ou do Private. Então... eu falei, cara, não vamos conseguir penetrar nisso. O outro era Previdência, que também por razões parecidas eu também não conseguia chegar na Previdência. Porque Previdência, se você for ver, quais são as maiores seguradoras de Previdência do Brasil? São os grandes bancos, que têm o seu balcão de distribuição. Lógico. Então o cara só vende a sua Previdência, não vende a Previdência do coleguinha do lado. Então eu falei, não vai ter jeito. Ou eu tenho a minha seguradora e eu mesmo vendo a minha Previdência, porque eles não vão vender. E se eu não fizer o meu canal de distribuição para o varejo, eles também não vão me vender no varejo. Então, eu faço meu canal de distribuição no varejo e já consigo vender alguma coisa e, naturalmente, forço esses grandes bancos a venderem o meu produto no varejo também. Lógico. Então, pô... Tu quis espalhar o que acontecia no Wealth lá no varejo. Porque, tipo assim, o cara Eu fui procurar, cara, pô, ninguém gosta de ter um mandato reduzido. Reduziram o meu mandato, eu falei, cara, vou arrumar um jeito de fazer ele crescer de novo. Tô chegando muito cedo Vou em casa, fazer tô alguma chegando coisa 10 da que noite ninguém em tá casa. fazendo. O que ninguém tá fazendo? Previdência e ninguém tá falando com o varejo. Vou fazer. Então Boa. é isso aí. Só que uma coisa é você. Então, desde 2011 eu vim ali, né? Pô, turma, temos que fazer. Mas eu falava para o eu falava assim, alguém tem que fazer aí, né? Em 2014, o que mudou é que eu falei, pô, cara, eu quero fazer. Legal. Só que aí também, o que mudou no meu mindset entre 2012 e 2014 é que enquanto você está falando para alguém fazer, alguém tem que fazer e tal, não sei o quê, você não está estudando e não tá se preparando para defender aquela ideia. Você está só ali cornetando, mais um cornetando. Ideia não vale nada. Ideia, o que vale é a execução da ideia. Foda. Ideia vale muito pouco, entendeu? Ideia tem um monte por aí. Eu quero saber quem tem a resiliência, a determinação, o empenho, a dedicação de fazer a ideia sair do papel e virar, né, atravessar o calvário. Então, o que aconteceu em 2014 é que eu falei, pô, legal, quero defender esse negócio. Mas antes de eu defender, pô, 2 coisas podem acontecer. Eu consegui convencer. E aí, se esse negócio for mal sucedido, pô, vai abrir um alçapão aqui, ninguém nunca mais vai falar de mim, porque eu vou pegar dinheiro do banco, vou gastar nesse negócio e depois não vai dar certo, e aí vão me demitir.
E a outra coisa era, eu depois tinha mais de 10 anos de banco, isso foi 2014, né, tinha quase 15 anos de banco, vou levar essa ideia lá, não vou conseguir sustentar, vai ser reprovado, que vergonha, né? Uhum. Então, cara, não tem jeito, vamos estudar aqui o negócio no detalhe aqui. Aí comecei a montar um business plan, comecei a estudar as experiências das plataformas nos Estados Unidos, comecei a ler muito case de MBA, eu li, cara, 30, 40 cases de MBA sobre tudo que você possa imaginar do assunto, né? Era Salomon Smith Barney, Morgan Stanley, Dean Witter, Discovery, Charles Schwab, Vanguard, Fidelity, ING Direct, enfim, tudo que você possa imaginar. E fui entendendo um pouco do financial deepening americano, né? Charles Schwab era uma corretora na década de 70. O Fidelity era um asset manager. Depois de 30, 40 anos, esses caras se transformaram em plataforma de investimento online. Então, eu comecei a entender um pouco de por que esse negócio tinha sido mal sucedido no final dos anos 90. Juro muito alto. Né? Um juro muito alto, isso deixa o investidor, deixa a sociedade preguiçosa. O cara fica surfando aquele jurinho ali, o CDI, entendeu? Lógico. Então, eu comecei a entender que... E ali em 2014, a gente já tinha passado por aquele período ali de juro, a gente já testado aquele 7,25, e a gente já tinha experimentado um pouco dessa sensação do dinheiro queimando na mão, entendeu? O brasileiro meio mal acostumado com aquele 1% mágico ao mês, né? E o dinheiro rendendo menos. Então, e além disso, assim, a tecnologia tinha mudado muito, né? O iPhone tinha sido lançado em 2007. Ali em 2014, você já tinha os Androids, já tinha smartphone, né, de outros fabricantes. E aí você já tinha marketing online, abra sua conta, câmera e tal, né? Eu conheci o Nubank, por exemplo, em 2013. Eu conheci o Davi Vélez. Pra você ter ideia, eu mandei um LinkedIn para ele me respondeu no dia seguinte, eu estava lá. Depois ele veio aqui no banco, enfim, trocamos ideia. O modo de abertura de conta na época, a gente meio que... Ele me deu o nome do contato nos Estados Unidos. Mas o cara não bloqueia lá, de uma certa forma, eu vou virar digital aqui. Venho no Nubank, o cara já tá digital. O cara divide contigo assim, numa boa? Naquela época, Hoje, mas ele não acreditou que tu ia abrir? Ou será que é tipo assim... Não, acho que era muito distante ainda. Ainda era só um sonho, talvez, pra ele, né? Começando em 2013, 14, sei lá. Eu devo ter falado com ele em 2014. E o nosso negócio também era um banco de investimento. Então, cara, enfim, ele me deu os contatos. E a gente foi lá e falou com os... Ele veio aqui pra te ouvir também, né? Pra ver se eu tô sendo um sonhador. Vamos... Cara, imagina, manda um LinkedIn pro Davi Vélez aí, ver se ele vai te responder hoje. Não vai. Mas naquela época, ninguém sabia que era o Davi Vélez. Eu mandei, ele respondeu e tá tudo certo. Legal, demais. E inclusive foi legal, porque nesse momento em que eu estava ali montando o business plan e, com muita dúvida, né? Porque aquilo que eu falei, cara, eu era sócio do banco, sentava no meio do trading floor ali, a vida não estava ruim, o bônus estava legal, eu tinha uma certa dúvida, vou me meter numa confusão aqui. Alguns sócios do banco já tinham falado, cara, acho que não... Né, o último cara que defendeu isso aí era fundador e CEO do banco. Tem certeza que você quer fazer isso? Enfim, então, e aí conversando com o Davi, a história também dele era interessante. O cara colombiano, estudou nos Estados Unidos, trabalhou no Private Equity, na Goldman, e aí de repente veio morar no Brasil, saiu da Sequoia, resolveu fazer um negócio que ele nunca tinha feito na vida. O cara não tinha nenhuma experiência de cartão de crédito, nada. Começou... Enfim, isso também serviu para, caramba, eu tô aqui... sócio do banco brasileiro, tô aqui na dúvida se eu faço ou não faço. Fazer esse negócio. Mas enfim, estudei bastante, fiquei 6 meses montando o material. O banco sempre foi um ambiente muito aberto à inovação, empreendedorismo e tal. Coloquei esse negócio na pauta do comitê executivo do banco. Levou um tempinho até me chamarem. E aí, conseguimos aprovar esse negócio. Muita dúvida de usar a marca do banco ou não usar a marca do banco, né? Alguns sócios achavam que, não, faz com outra cor, faz com outra marca. Se me encontrar na rua, atravessa aqui, não... E porque, na verdade, existia um pouco essa preocupação do que seria o impacto disso nos negócios do banco, né? Tinha uma preocupação legítima do seguinte, você vai para o varejo. Vai começar é impossível no varejo você manter o mesmo nível de excelência que a gente tem no atendimento dos clientes aqui. Porque até aquela época não tinha investimento em marketing. O investimento em marketing aqui era receber um cliente para almoçar no banco. Você conhecia um a um. Legal. Os relacionamentos eram relacionamentos de longuíssimo prazo. Então, de fato, é muito difícil. Então, existia essa preocupação legítima de, como é que eu garanto
que eu vou ter o mesmo padrão Lógico, de qualidade, né? lógico. E aí, no final disso, o meio termo foi o BTG Pactual Digital. O digital, ele deu a licença poética para ter canal do YouTube, para poder fazer Instagram, né? Para fazer esse monte de coisa que a gente hoje faz. O banco, o Instagram do banco tem quase 500 mil seguidores, o YouTube do banco tem mais de 500 mil seguidores e tal. Mas aquilo ali, em 2014, não era tão óbvio. Enfim, longe, então lógico. A gente começou esse negócio mais ou menos desse jeito, entendeu? Até 2017, então, eu continuava head da distribuição de fundos do banco, esse negócio até todo. Até 17, é isso? Eu ouvi errado. Isso aqui era meio que um part-time job, era um side job, um negócio que eu fazia ali depois das 18 e nos finais de semana. E aí, a partir de 2017, eu de fato comecei a ficar focado nisso. E aí a gente começou a acelerar os desenvolvimentos em tecnologia, enfim. Então, é um pouco essa... A longa história aí. Hoje tu tá só com esse... Não foram 5 minutos, mas também chegou nas 8 horas. Já me prometeu mais tempo de podcast, a tua hora é muito mais cara, então tá bom. Aí hoje... Depois a gente corta aí, viu? Não, corta não, ficou muito bom. E hoje tu tá só com esse mandato? Tu tá fazendo de Marajá, porque tu tá ganhando bem com o mandato só. Então. Chegou lá onde tu queria, pô. Não, então. Eu tenho que liberar o Germano pra uma pergunta, ele vai me matar, tá? Mas, então, aí, em 2015, a gente teve de novo umas mudanças no banco. E as seguradoras do banco ficavam com uma pessoa que acabou saindo do banco e tal, e a gente pegou a seguradora de crédito e a resseguradora, ficaram com um sócio do banco, que hoje é é o presidente do BNDES, o Montesano, e eu fiquei com a seguradora de vida e previdência. E isso foi mais ou menos em agosto de 2015. Essa seguradora tinha começado em 2015, era muito nova ainda. Era um negócio muito parecido, muito dependente do asset management, né? Seguradora, na verdade, de previdência, principalmente, a gente não opera carteira de vida aqui no banco. Mas a previdência, cara, é asset management com benefício, né? Então, eu já estava na distribuição de assets, já estava fazendo uma plataforma, o BTG Pactual Digital ia precisar do produto de previdência, a previdência ia precisar do canal para vender e tal. Então, era tudo startup mesmo, ninguém estava ligando, então ficou comigo. Pequenininho, joga lá pro Flora. Mas hoje, nós já somos a 9ª maior seguradora de previdência do Brasil. Caramba. Eu tenho mais de 10 bilhões de reais na previdência. Sensacional, sensacional. Salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um